Boa tarde, sejam bem-vindos às Conversas da Diáspora. A terceira semana da segunda temporada em que temos estado a conhecer melhor os conselheiros eleitos da diáspora açoriana. Foram eleitos no Dia dos Açores, a 24 de maio, e tomaram posse no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a 10 de junho. Fazem parte agora do novo órgão de consulta do Governo dos Açores, o Conselho da Diáspora Açoriana, em representação dos diferentes estados representativos das comunidades açorianas pelos quais foram eleitos. Nós começamos esta segunda temporada, 21 de junho, conhecendo os conselheiros eleitos pelo Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois, na semana passada, a 28 de junho, estivemos com os conselheiros do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e também dos restantes estados do Brasil. E hoje estaremos nos Estados Unidos da América, por feliz coincidência, já que ontem foi o 4 de July, comemorativo dos 245 anos da independência dessa grande nação americana, e hoje é comemorado o respectivo feriado, apesar de tudo, e tanto quanto possível, com as celebrações habituais. É, portanto, neste dia especial para os Estados Unidos e para os açorianos e açores-descendentes que residem nos Estados Unidos da América, que hoje entramos em direto com o estado de Massachusetts, com o estado de Rhode Island e com o estado da Califórnia, para conhecermos estes três conselheiros da diáspora açoriana. Começamos pela costa leste dos Estados Unidos, pela Nova Inglaterra, pelo estado de Massachusetts. Foi eleito para representar a comunidade açoriana desse estado no Conselho da Diáspora Açoriana, Rui Batista. Trabalha na estação de rádio de língua portuguesa WGFD, de New Bedford. É, portanto, uma pessoa e, sobretudo, uma voz muito conhecida dos açorianos de Massachusetts. Está também ligado ao desporto, foi por várias vezes presidente da direção do Taunton Sports Club na cidade de Taunton, justamente também no estado de Massachusetts, e atualmente é presidente da sua Assembleia Geral. Mas essa é apenas uma apresentação muito sintética. Vamos pedir que seja o próprio a apresentar-se para que possamos conhecer melhor quem, a partir de agora e nos próximos 4 anos, representará os açorianos de Massachusetts no Conselho da Diáspora Açoriana. Senhor Conselheiro Rui Batista, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Sr. Dr. José Andrade, Diretor-Geral das Comunidades. Também boa tarde aos colegas conselheiros do Estado de Rhode Island, Massachusetts e também o Zecto de Califórnia, e para todos aqueles que nos estão a acompanhar, obviamente, aqui através do Facebook. Olha, pois sou um açoriano também, nascido na Ilha de Faial, na cidade da Horta, já no longínquo ano de 1962, e portanto fiz a minha vida toda até emigrar nos Estados Unidos. Fiz o percurso, estudei no Liceu da Horta, depois a Escola Secundária da Horta, fiz o serviço militar, trabalhei há alguns anos, 5 anos apenas, no Governo Regional dos Açores, e depois emigrei. Enquanto vivi na parte do desporto, como o seu diretor falou há pouco, já aí na Horta, era árbitro de futebol, arbitrei jogos em praticamente todas as ilhas dos Açores, um desporto que abracei, e quando emigrei para os Estados Unidos, aqui para Massachusetts, em 1989, logo no ano seguinte, comecei a lidar com a comunidade portuguesa e a maioria dela açoriana aqui no estado de Massachusetts e Rhode Island, porque comecei a arbitrar futebol também. Depois de me surgir como árbitro de futebol, mais tarde fui presidente da Luso American Soccer Association, do Conselho de Arbitragem, obviamente. Foi uma das melhores ligas de futebol amador que houve aqui nos Estados Unidos, mas depois é evidente com a imigração a parar, digamos assim, não só a portuguesa, mas em todo o mundo a imigração a partir da década de 90 começou a mainar e, portanto, houve também o fim desta Liga de Futebol.
E, portanto, depois, como o Sr. Diretor disse também, e bem, desde cedo, há sempre aquela saudade, nós saímos da terra, mas a terra nunca sai de nós, e o envolvimento com o Taunton Sport. Portanto, um clube com envergadura enorme aqui na cidade de Taunton, onde tem um dos melhores campos de futebol desta área. Na altura, quando eu cheguei aqui, ainda não havia o Gillette Stadium, que hoje, onde joga o MLS, não é verdade? A Seleção Nacional chegou aqui a treinar, na altura do professor Carlos Queiroz, que era o selecionador nacional, e, portanto, tem também uma particularidade muito importante. O Taunton Sport tem uma escola oficial portuguesa, onde muitas crianças, inclusive os meus filhos, frequentaram aquela escola, desenvolveram o seu português, e hoje é um dos baluartes do Taunton Sport. Portanto, já fui várias vezes presidente da direção, atualmente, como também o Sr. Diretor disse bem, sou o presidente da Assembleia Geral já há alguns anos, e, portanto, inseri-me também, pois participei várias vezes em comissões do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, aqui também na cidade de Taunton. Pertenci também com muito orgulho, vários anos, à Fundação Feirense, que há bem pouco tempo fez 50 anos de existência, que já ofereceu em bolsas de estudo muito perto de $400 mil aos estudantes aqui dos Estados Unidos da América e também do Faial e do PIC, portanto, estudantes que frequentaram o Liceu da Horta e a Escola Secundária da Horta, e também tive o prazer de ser presidente do Conselho Supremo daquela organização. E depois, no caso do Rui Batista, ao contrário de outros casos, emigrou já jovem, em 1989, para não dizer adulto mesmo. Que motivações é que teve nessa altura para a imigração e porquê exatamente essa zona dos Estados Unidos? Olha, incrivelmente que pareça, eu nunca fui muito vocacionado para a questão da imigração. Portanto, a questão apareceu mais tarde. Eu comecei a namorar a minha atual esposa, ainda era um jovem de 15, 16 anos, e depois ela já, portanto, nasceu na Ilha do Faial, mas veio com 4 anos aqui para as Américas, e depois, por influência daquilo que eu ouvia dela e do meu sogro, foi-me cativando assim um pouco, porque eu, como disse, trabalhava no Governo Regional, tinha um trabalho razoável e, portanto, sempre gostei muito da minha terra e nunca pensei que ia abandonar. Mas depois, por influência dela, da irmã que mais tarde imigra, por incrível que pareça, eles viveram sempre na Califórnia. E depois há uma prima que reside aqui em Massachusetts e a irmã veio para aqui e nós, já se sabe, como todos os imigrantes, tem que haver sempre um apoio. E o apoio maior estava aqui e eu acabei por vir de Massachusetts. E deixe que lhe diga, Sr. Diretor e todos aqueles que nos ouviram, as pessoas que me bem conheciam diziam sempre que eu tirei uma licença sem vencimento, como obviamente, e as pessoas que me conheciam bem, o Rui vai estar 2, 3 semanas nos Estados Unidos e vai regressar porque ele não consegue viver fora do seu Faial. Mas, afinal, até hoje, e daqui para a frente, certamente. Exatamente. Pois é, a questão dos filhos, os filhos também se habituaram, gostaram e não sei o quê. Digo muito, sinto muitas saudades, todos os anos vou ao Faial, às vezes mais do que uma vez, mas não estou arrependido de ter dado este passo, fiz aqui uma vida muito razoável e estou muito feliz por ter tomado essa decisão de viver para os Estados Unidos. E como é que aconteceu a ligação à comunicação social e, em particular, à rádio WGFD? Olha, começou também com uma maneira assim um bocadinho... Eu desde miúdo, e o Sr. Diretor conhece, ainda se lembra bem do nosso querido amigo Antero Gonçalves, sim, que vou trabalhar no Faial. Exatamente, no Faial, na emissora regional dos Açores, como se chamava na altura. E ele uma vez fez uma entrevista de um bailezinho que houve no Amor da Pátria, e ele disse assim: Rui, pá, tu tens uma voz, tu devias trabalhar na rádio. E eu sempre tive aquela coisa, às vezes dava uns relatos de futebol e tal, só para mim e para a minha mãe e meus irmãos. E, entretanto, há uma altura, portanto, a minha esposa é empresária, portanto, tenho um salão de cabeleireiras já há mais de 20 anos, e eu um dia falei na estação de rádio WGFD que gostaria de fazer um anúncio, mas com a minha própria voz. E, portanto, filhos, há um empresário também do Faial aqui, em tanto no Nelson Matos, que é um grande empresário a nível de real estate, e ele gostou do anúncio que eu fiz e disse: Rui, gostava também que tu é que fizeste com a tua voz o teu anúncio. E assim foi. Houve pessoas que fizeram comentários a respeito da maneira que eu falava. O doutor Henrique Arruda, proprietário da estação, sabia que eu ia ao Faial à Semana do Mar, como geralmente vou, e perguntou se eu gostaria de fazer a cobertura da Semana do Mar para a WGFD. E fiz com empenho e as pessoas gostaram muito. Foi a primeira vez que houve
diretos dos Açores para a WGFD, e a partir dali tive o convite para fazer um programa ao domingo na WGFD. Comecei ao domingo. Atrás de uma coisa vem outra e agora está a tempo inteiro na rádio. Exatamente, já desde 2010 que faço o programa o Café da Manhã, às 6 da manhã, que é um problema enorme, é ter que levantar todos os dias às 4h30 da manhã. Mas também é verdade. Tenho em todo o caso, a WGFD WGFD tem um impacto imenso, tem uma audiência muito grande, e o programa da manhã é especial porque é aquele que em qualquer estação de rádio corresponde ao horário nobre. Tem esse feedback por via da WGFD e enquanto porta-voz da cultura portuguesa nessa importante rádio dos Estados Unidos, tem a noção da importância que tem e do impacto que tem o trabalho que desenvolve? Sem dúvida, sem dúvida. Como disse no início, sempre estive ligado à comunidade, devido ao desporto, à cultura, e tudo isso, mas a partir da altura que eu me envolvo na WGFD, a partir de 2007, tive outro impacto. Até chegou a ver, e o Dr. José Andrade sabe isso melhor do que eu, porque também foi profissional de rádio, às vezes estava em eventos em que as pessoas não me conheciam e olhavam para começaram a falar comigo e eu depois falava: você, mas é que és você? Você também na rádio. E portanto foi a partir dali, exatamente, sem dúvida nenhuma, que a partir dali fiquei com um impacto enorme na comunidade derivada à WGFI, porque tem milhares e milhares e milhares de ouvintes. Já voltaremos à conversa. Vamos conhecer aí ao lado, no estado de Massachusetts, também, portanto, na Nova Inglaterra e na costa leste dos Estados Unidos, uma outra conselheira da diáspora açoriana, também recém-eleita, neste caso nasceu na ilha de São Miguel, não no Faial, licenciou-se pela Universidade dos Açores e emigrou para os Estados Unidos em 2008. Desempenhou as funções de vice-cônsul de Portugal em Providence durante 4 anos e está ligada a várias organizações portuguesas do Estado de Rhode Island de uma forma geral. É, aliás, uma possibilidade muito conhecida e apreciada pela comunidade portuguesa local. É a Márcia Sousa da Ponte, que está em direto connosco a partir de Rhode Island. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Dr. José Andrade, boa tarde a todos os outros conselheiros, a todos os nossos ouvintes que estão aqui a partilhar connosco este bocadinho de conhecermos um pouco os nossos conselheiros espalhados pela diáspora. Ainda por cima estamos a ter essa conversa por feliz coincidência no âmbito das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos da América, que é hoje, em toda a parte, um dia especialmente festivo aí. Para quem não conheça, de que forma essencialmente é festejado o Dia da América? Aqui posso-vos dizer que estou a falar hoje de uma forma muito especial aqui da cidade de Bristol, que é uma das cidades também onde se comemora a parada mais antiga dos Estados Unidos da América. Se alguém quer viver o Dia da Independência dos Estados Unidos, Bristol é a cidade a visitar no dia de hoje. E os americanos são assim, quando o feriado coincide com um dia de fim de semana, celebra-se no dia a seguir. Portanto, aqui nós não perdemos nada, apesar do 4 de julho ter calhado no domingo, estamos hoje ainda em festa a celebrar, apesar do tempo não ter ajudado este fim de semana, porque teriam sido 3 dias de festa, mas pronto, a festa está a fazer-se à mesma, a parada é feita a partir desta cidade e nós fazemos sempre isso. Desde que cá vim aos Estados Unidos, que vim para cá viver, nós, por regra, visitamos sempre a cidade de Bristol no dia da parada. E paramos uma visita obrigatória. Paramos em casa dos amigos, anteriormente também parávamos em casa do Sr. Frederico Pacheco, que também é um açoriano muito conhecido aqui na área de Bristol. Portanto, era o percorrer as casinhas, como eu costumava dizer, não no Natal, mas de uma forma especial para celebrar o 4 de julho com os nossos amigos portugueses / americanos. Sempre junto da comunidade, é verdade. E para quem não conheça a conselheira Márcia Sousa da Ponte, o que é que nos pode acrescentar àquilo que já aqui disse muito sucintamente, relativamente ao seu percurso migratório e, sobretudo, ao contributo que tem dado agora à comunidade local de Rhode Island? A Márcia é uma Rapopaixense, que eu gosto muito de dizer, orgulho muito em ser Rapopaixense, tanto toda a minha família vive em Rabo de Peixe. Eu tenho uma irmã mais velha a viver no Canadá, mas toda a minha vida foi vivida entre o Conselho da Ribeira Grande e Ponta Delgada. Licenciei-me, como o Dr. José Andrade já disse, na Universidade dos Açores. Portanto,
Eu sou uma açoriana que nunca teve necessidade, felizmente, de ter que sair do nosso paraíso até aos 33 anos. Enquanto aí vivi, sempre fiz parte, tive a minha atividade profissional, tirei o curso de gestão de empresas, trabalhei na empresa Lucro Mais, tive a felicidade de trabalhar para o professor Mário Fortuna e para a doutora Berta Cabral, que ensinaram muito durante esse início de carreira, que acho que é importante para toda a gente, mas na vida privada. Envolvi-me também na vida política, sempre fui a menina de vários ofícios. Eu acho que fazia tudo para não tivesse que estar em casa, embora trabalhadora, estudante, ia estudar e a trabalhar num negócio de família, mas eu não passava muito tempo em casa. Por isso, sempre estive envolvida em muitas coisas, na junta de freguesia, o normal. Acho que quem vive e quem conhece os nossos Açores acaba por perceber que nós temos, para nos sentirmos bem, temos de estar envolvidos em todas essas atividades. Mas estando já de tal forma bem envolvida, do ponto de vista também social, na sua terra natal, o que é que a leva a atravessar o Atlântico e a fixar a residência na costa leste dos Estados Unidos? Vou ter que continuar com o ditado que eu só vim para os Estados Unidos por amor e que o amor não tem fronteiras. Foi esse o lema da minha vinda para os Estados Unidos, e foi porque conheci o meu marido numa visita oficial, em que eu pensava que um senador, portanto, na nossa cabeça foi quando Rabo de Peixe foi elevado à vila no ano 2004, em que na minha cabeça, e porque ele tinha que ter aquele tratamento, como todos nós temos, porque estamos de receber quem nos visita de uma forma sempre muito especial, eu pus na minha cabeça, porque eu estava envolvida nas celebrações, de que o senador que vinha da América, na altura, era uma pessoa assim de idade, que merecia um certo respeito, pronto. E acabou por vir o Daniel da Ponte, e naquela visita nunca fiz muito caso dele, porque é que nós tínhamos que ter tanto respeito assim? Ele era um jovem, podia dormir, partilhar o quarto, podia fazer tudo, e ele era, e veio a provar-se que ele é uma pessoa muito terra a terra, mas foi quando nos encontramos e conhecemos, em 2004, entretanto namoramos 3 anos e acabamos por casar em 2007. Casámos nos Açores e, claro, neste ano, antes de casar, tínhamos que tomar a decisão. Eu era a Márcia que vinha para a América, ou era o Daniel que ia para os Açores. E pronto, sejamos sinceros de que as oportunidades que eu poderia vir a ter nos Estados Unidos não eram as mesmas que ele nos Açores. E já tínhamos a nossa idade e queríamos começar uma vida em família, e a decisão foi a Márcia vir para os Estados Unidos. E a partir daí, esse envolvimento com a comunidade, como é que se processou? Um pouco facilitado pela posição que o Daniel já tinha. Portanto, o Daniel foi eleito senador aos 20 anos e ele estava muito envolvido, claro, que é um senador americano, no estado de Rhode Island, mas sempre muito ligado à comunidade portuguesa. E a minha influência cá acabou por estar um pouco influenciada pela posição dele. Quando eu concorri, porque eu abri uma vaga e vim para os Estados Unidos já com uma certa idade, e com o meu menino com 2 meses de idade, eu achava que merecia ter umas férias de pelo menos 1 ano, 2, para aproveitar a experiência de mãe, poder estar com o meu filho e criá-lo. Porque há poucas pessoas, pronto, temos que aproveitar quando essas oportunidades surgem. E não tencionava para já começar a trabalhar, e ao 2º ano de eu estar cá, abri uma vaga para ir trabalhar como assistente técnica no Consulado de Portugal em Providence, e eu concorri. E pronto, como um concurso público normal, apesar de eu saber e reconhecer que muitas das pessoas, na altura, a Márcia vai para lá, porque pronto, é a esposa do senador, lá conseguiu o trabalho e ela vai para lá trabalhar à custa do marido. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de mostrar que, pronto, antes de eu ser a esposa dele, eu acho que era a açoriana, a portuguesa, a profissional, e já lá fui trabalhar com alguma experiência e pronto, e deu muito prazer. E aí também, juntando a parte familiar que eu tinha através do meu marido, com a oportunidade de estar a trabalhar numa representação diplomática em que nós trabalhamos 24 horas com a comunidade portuguesa, deu-me uma grande oportunidade de conhecer essa realidade e de integrar-me. Por isso é de tal forma que, em algumas circunstâncias, o Daniel da Ponte passou a ser o marido da Márcia. não. Aqui não é. Eu acho que passou mais do que isso, apesar de ele também dominar um pouco a língua, de ele conhecer um pouco a cultura, mas muita coisa mudou também no Daniel da Ponte pelo facto de estar casado com a Márcia. O facto de só falarmos o português em casa era uma regra. O facto de termos que visitar os Açores todos os anos passou a ser também regra. E também passou a ser, quer queiramos, quer não,
Os políticos no estado de Rhode Island, ao contrário do que são em Massachusetts, eles têm esse cargo a tempo parcial, é part-time, eles têm todos a sua atividade profissional. E o Daniel tem a sua atividade profissional. Mas passou também a ser um... Pronto, mas eu quero aqui deixar bem claro, pelo facto de eu ter ido trabalhar para o consulado, para mim deu-me imenso prazer, fiz o meu melhor pelo facto de quem vem de Portugal, dos Açores em especial, e ter a oportunidade de continuar na nossa cultura, com a nossa língua, a trabalhar, a conhecer um pouco a realidade do que eu tinha deixado para aquilo que eu vim encontrar, e o facto de pessoas que já estavam cá há 20 anos ou 30 anos e para resolver uma simples questão, claro que na cabeça deles aquilo é super complicado e com as novas tecnologias era tão complicado e ao mesmo tempo o facto de ser tão simples de resolver aquele problema era o que me dava mais gozo enquanto trabalhei no consulado. E digo que foi uma grande oportunidade ter vindo trabalhar para a comunidade portuguesa. Há muita gente... E a comunidade portuguesa ficou a ganhar com isso, como se sabe. Nós já voltaremos à conversa, mas dá-se aqui uma coincidência curiosa. Além de estarmos no feriado dos Estados Unidos da América, estamos a falar com 3 conselheiros da diáspora açoriana, quer na Costa Leste, quer na Califórnia, que são naturais das 3 maiores ilhas dos Açores, do Faial, de São Miguel e da Terceira. Da Terceira, no caso do conselheiro Zé Carvalho, ele nasceu exatamente na Praia da Vitória, há 41 anos, é chefe de escala e representante da SATA no estado da Califórnia, reside, aliás, na Califórnia há 5 anos, está também em direto connosco, a partir do outro lado da América, já na costa do Pacífico. Boa tarde, bem-vindo também. Boa tarde, Dr. José Andrade, boa tarde a colegas conselheiros e a todos os ouvintes, boa tarde a açorianos no mundo. No caso do Zé de Carvalho, é de todos o mais recente e presumo que tenha, não direi imigrado, mas fixado residência na Califórnia por razões profissionais. Exatamente, a minha vinda para os Estados Unidos, neste caso a Califórnia, foi razões profissionais. Sou funcionário da SATA desde o ano 2000 e em 2016 houve o contato e a oportunidade de vir aqui para a Califórnia fazer representação, em que já passaram 5 anos e 5 meses e cá estou eu ainda. Com perspectiva de continuar? Sim, a perspectiva é continuar. O trabalho penso que está a ser executado da melhor forma. Por enquanto todos gostam e foi devido a isto que houve o meu envolvimento também com a comunidade. Ou seja, desloca-se por razões profissionais, mas depois, seja por necessidade social, seja por vocação pessoal, acaba por se envolver com a comunidade portuguesa, açoriana, do estado da Califórnia, de forma crescente ao longo destes últimos 5 anos. Como é que se deu, tirando a parte profissional do âmbito da SATA, essa sua integração junto dos açorianos da Califórnia? Ora, muito bem. Eu quando vim para cá eu não conhecia ninguém. Vim sozinho, sem família, sem ninguém e a minha adaptação foi muito interessante porque sou da Terceira, Praia da Vitória. E como sabem, a Terceira é aquela ilha festiva, não é? Com touros e danças de carnaval e o Espírito Santo e tudo mais. E eu chego aqui e o meu envolvimento foi devagarinho, não é? Teve que ser com calma, para tentar perceber a comunidade e acabo, ao fim de algum tempo, estar completamente adaptado a uma terra completamente diferente da nossa, mas ao mesmo tempo igual à nossa. Estou um dia assim sentado com as pessoas, eles dizem, olha, amanhã vamos aos touros. Eu, touros? Então, há touros na Califórnia e afinal há touros, há danças. Portanto, o envolvimento com a comunidade e a vontade que eu tenho também e de ajudar, e já na Terceira também já tinha algum envolvimento a nível cultural. Portanto, a cultura que existe aqui, que está incutida aqui, açoriana, facilitou imenso a minha adaptação e depois a aproximação da comunidade. Ou seja, atravessa o Atlântico, atravessa a América e continua a sentir-se em casa, justamente porque lida diariamente com muitos terceirenses. É verdade, é verdade. Aqui a Califórnia tem uma grande comunidade terceirense,
e do Grupo Central. Atrevo-me a dizer que talvez 90% dos açorianos aqui são do Grupo Central. É uma concentração enorme. São Jorge, Pico, Faial e Terceira. E depois, é claro que ao fim de algum tempo de estar cá, começa-se a ver as caras conhecidas, pessoas que nós conhecíamos de lá e que nem sabiam onde é que eles andavam, e acabamos por fazer amigos. E depois eu penso que isto é igual na América toda, mas aqui as pessoas abraçaram, receberam de braços abertos, e a adaptação, graças a isso, foi muito facilitada e ajudaram-me imenso, imenso, imenso. Muito bem. E antes da sua deslocação para a Califórnia, na Ilha Terceira, para além da condição profissional de funcionário da SATA, que outro tipo de envolvimento, designadamente cultural, é que tinha na Praia da Vitória? Eu vivi a minha vida todo o tempo na Praia da Vitória e desde pequeno fazia desporto, não é? Fazia corridas em patins, hóquei em patins, pelo grupo desportivo da Casa do Povo Cabo da Praia, em que fui treinador, fui árbitro e por aí fora. Depois, a minha paixão por Carnaval é difícil de explicar. Isto a gente costuma dizer aquele amor encardido, não é? E em 2012, eu com uma colega, Sandra Vieira, nós combinamos e vamos fazer uma dança de Carnaval, e vamos, e acabamos de fazer dança de Carnaval. E até antes da minha vinda para cá, o meu envolvimento com o Carnaval foi sempre muito, muito grande, não é? E ativo. E também, sempre que possível, quando eu fui viver em 2010 para o Porto Martins, também o envolvimento ali com a comunidade lá e ali aquelas zonas envolventes da praia, estive sempre disponível para tudo. Muito bem. São esses os três conselheiros da diáspora açoriana, representativos dos estados de Massachusetts, Rhode Island e Califórnia. São essas, em síntese, as suas histórias de vida. Mas eles daqui para a frente vão passar a representar as comunidades dos respectivos estados, e por isso, voltando à Nova Inglaterra, perguntava ao conselheiro Rui Batista, com o conhecimento e com o envolvimento que já tem no estado de Massachusetts, de que forma é que se pode caracterizar genericamente as comunidades açorianas dispersas por esse estado? E elas têm, como se sabe, uma importância tão grande nessa zona da América. Exato, a comunidade aqui no estado de Massachusetts está muito bem inserida, é uma comunidade já um bocadinho antiga, como disse há pouco na minha introdução. A imigração, portanto, estagnou há alguns anos esta parte, mas, portanto, somos uma comunidade também muito bem vista pelos americanos. Todos os portugueses são reconhecidos como uma classe trabalhadora, uma classe séria e honesta, e, portanto, isto orgulha-nos a todos nós por os americanos nos considerarem assim. Estamos muito chegados à nossa terra, porque no espaço temporal estamos muito perto mesmo, estamos a 4h30, um bocadinho diferente da Califórnia, que já é um trajeto muito longínquo, e portanto vivemos muito a solidariedade, digamos assim, porque a proximidade mata-nos um bocadinho a saudade, porque sabemos, se realmente houver alguma coisa, metemos no avião e chegamos aos Açores. E, portanto, estamos muito bem inseridos. Uma comunidade já um bocadinho diferente daquela imigração que veio para aqui há 20 ou 30 anos. Temos hoje, já na terceira geração, pessoas envolvidas na política, com profissões muito reconhecidas a todos os níveis, e, portanto, é uma comunidade, digamos, que está para ficar e que não envergonha ninguém, em qualquer parte, e a maioria das pessoas que nós vemos fora das suas casas, a bandeira dos Açores, a bandeira de Portugal, é um orgulho enorme termos raízes neste país e nesta região. Muito bem. Essa situação, de alguma forma, é semelhante também ao que se passa no estado do lado, em Rhode Island, que é o estado mais pequeno dos Estados Unidos, mas é aquele onde existe proporcionalmente uma maior percentagem de açorianos e açores-descendentes.
E, portanto, a conselheira Márcia Sousa da Ponte sente também, desde logo, esse orgulho de fazer parte de uma comunidade que é bem vista na sociedade de acolhimento. Claro que sim, como o Dr. José Andrade disse, é pequeno em termos proporcionais ou em termos de percentagem e número de população, mas é enorme em muitos outros aspectos, porque por vezes o que é pequenino torna-se grande nas situações que nós mais queremos. E nesse aspecto a comunidade portuguesa, quer dizer, num estado que é o mais pequeno, à volta de 1.100.000 habitantes, em que 10 a 12% da comunidade, da população é de origem portuguesa, mas aqueles que hoje em dia têm sempre aquele maior prazer de identificarem-se como pais ou avós portugueses, têm-nos dado um grande peso nesse estado. É bom que as pessoas também tenham essa noção de que nós não podemos comparar a comunidade como eu costumo dizer, a comunidade é imigrante, é a mesma, tem todos o mesmo valor, só que com características diferentes. E nós aqui, na comunidade em Rhode Island, temos um peso que, pronto, torna-se mais visível por sermos num território muito pequeno. Daí que nós tenhamos imensas bandas de músicas, clubes e organizações portuguesas, todos muito perto uns dos outros. As nossas cidades aqui no estado, nós quase podemos identificar quais delas são, na sua maioria, açorianas, continentais, porque nós estamos tão divididos. Eu costumo até brincar que eu fui adotada na cidade de Cumberland, porque na Cumberland a maioria da população, da comunidade portuguesa é do continente. Quando nós encontramos lá um açoriano até ficamos assustados, ou é porque foi por via do casamento, ou porque em termos geográficos não faz parte desta realidade um açoriano viver em Cumberland. Sim, vive no East Providence, vive em Bristol, vive em Cranston, mas nós aqui estamos tão identificados e, como o Rui diz, é uma comunidade completamente integrada, trabalhadora. Quem fala dos nossos portugueses e sabe o quanto eles contribuíram para o que Rhode Island é hoje, atribui todas essas características, pessoas trabalhadoras, honestas, de terem aproveitado ao máximo e terem dado aos filhos e netos o maior nível de educação possível. É verdade. No caso da Califórnia, do outro lado da América, esse orgulho que temos nos açorianos mantém-se por igual. Aliás, o estado da Califórnia, com a sua imensidão, não é por isso que não deixa de ter a comunidade açoriana em grande consideração também, desde logo em termos económicos, com a sua base agropecuária, especialmente no Vale de São Joaquim, como se sabe, com as vacarias dinamizadas pelos imigrantes açorianos, mas também em termos políticos. A Califórnia, como se sabe, é o único estado que tem 3 representantes portugueses no Congresso Federal dos Estados Unidos, e os 3 portugueses são de ascendência açoriana. Devin Nunes, David Valadão e o Jim Costa. E, portanto, também tem aqui, nesses anos que já leva de Califórnia, considero Zé de Carvalho, um motivo de orgulho para fazer parte dessa comunidade agora, com certeza. É verdade, Dr. José Andrade. Temos 3 açorianos, descendentes de açorianos, e a Califórnia, como disse, é um estado enorme. Para nós vermos, é 5 vezes maior que Portugal, 33 milhões de habitantes, é um colosso dos Estados Unidos da América. Mas a comunidade está espalhada nele todo, e enquanto os colegas conselheiros da banda este dos Estados Unidos, que em 2 horas correm 5 estados, eu em 2 horas não chego ao meio da Califórnia. Mas a comunidade está espalhada, e é uma coisa muito importante perceber aqui a imensidão que existe na Califórnia. Nós, de São Diego até Arcata, que é no norte da Califórnia, do sul ao norte, temos 78 salões portugueses dedicados ao Divino Espírito Santo e às tradições. Nós temos 14 bandas filarmónicas. Na altura do Carnaval já chegamos a ter 18 danças de Carnaval. Portanto, é de louvar
como a comunidade se mantém isto tudo e vão mantendo, não é? Os descendentes, a segunda, a terceira geração, vamos ver se as quartas gerações vão continuar com isto ou não. Mas como disse bem, Califórnia, os açorianos são os maiores produtores de leite na Califórnia. Nós produzimos mais de 50% do leite, muito mais. Temos um dos maiores produtores de batata doce, é açoriano, da Ilha do Pico. Manuel Eduardo Vieira. O comendador Manuel Eduardo Vieira. Portanto, a Califórnia, costumamos dizer que a América é grande, e a Califórnia é grande em tudo aqui, mesmo com os Açores. E aí também os açorianos são grandes, como em toda a parte, aliás. Na América em geral, mas, por exemplo, no caso do estado de Massachusetts, até que ponto a nossa comunidade está suficientemente integrada para ter a devida continuidade nas próximas gerações? Pergunto ao conselheiro Rui Batista, até porque, sendo um homem de comunicação social, está especialmente atento a isso. Nós podemos ter esperança no futuro da comunidade açoriana por muitos mais anos, por exemplo, na costa leste dos Estados Unidos em geral? Olha, eu vou dizer, Sr. Diretor, aquilo que costumo dizer nas Assembleias Gerais do Tantan Sports. É verdade que a questão do associativismo aqui nesta área é um bocadinho diferente daquilo que nós chamamos a nossa cultura açoriana. E quando eu digo que falo em cultura açoriana, estou-me a referir essencialmente à devoção que nós temos ao Divino Espírito Santo. Aquilo que os teixeirenses, e não só, eu não sou teixeirense, mas também gosto muito das danças de carnaval, no Tantan Sports é um palco enorme para as danças do Tantan Sports, e esta questão de devoção ao Divino Espírito Santo, as danças de carnaval, a devoção ao São Santo Cristo em Fall River, em Cambridge, portanto, isto tudo leva-me a crer que, apesar de haver um certo distanciamento a nível das coletividades da população mais nova, portanto, os açorianos de terceira geração, em contrapartida, na devoção e nas tradições, eu acho que vamos ter muitos e muito mais anos a comunidade açoriana enraizada nestes lados dos Estados Unidos, porque nós vemos... Tivemos, entretanto, aqui um interregno na questão da pandemia, que eu aproveito para colocar também à conselheira Márcia Sousa da Ponte. Há quem receie que esses 2 anos praticamente de paragem possa ter consequências complicadas na gestão futura dos nossos clubes e associações. Em alguns casos até com um quadro social já relativamente envelhecido, que terá uma certa dificuldade de retomar a vida como ela era antes. É de esperar, eventualmente, algumas consequências complicadas da pandemia também a esse nível associativo, na sua opinião? Eu acho que sim. Acho que as coisas em qualquer aspecto da nossa vida não vão voltar a ser iguais. Isto é a ponta assente. Agora, há muitas organizações, e nós falamos especificamente aqui no Estado de Rhode Island, nós temos 2 ou 3 organizações centenárias, quer dizer, são organizações que passam alguma dificuldade, e nós temos que ser realistas, porque muito do que fizeram e continuam a fazer é a nossa comunidade mais com uma certa idade e que sustenta, e é o suporte, aquela base para se fazer as coisas, mas nós temos que ter o envolvimento da nossa juventude, nós temos que ter aquela camada. Eu acho que eu costumo dizer que nós temos que os dividir em níveis, porque esses casais de 40, 50 anos, se não se envolverem e se não trouxerem os filhos a tentarem angariar aquele amor às raízes, às tradições, à cultura portuguesa, claro que isso compromete a nível futuro. Temos que ser realistas, daí que eu falo um pouco pelo nosso Estado. Nós temos 17 ou 18 organizações portuguesas em que algumas delas já começaram a fazer algumas adaptações, porque tem que ser, e eu sou a grande defensora que mais vale unirmos para termos força, mais vale mudarmos para termos continuidade, porque se assim nada for feito, daqui a 10, 15 anos, esta nossa comunidade que tanto trabalhou e que tanto conquistou para termos o que nós temos hoje, muitas das coisas vão ficar pelo caminho. Agora, aquele amor, aquele orgulho, querer
identificar-se como português, isso tem crescido. Isso é a minha opinião. Eu quero que aqui fique bem assente, isso é a minha opinião. E eu tenciono, não é só a minha opinião que vale, é uma opinião que tem que ser trabalhada com os nossos açorianos e com aquilo que nós temos, da realidade que nós temos aqui no estado de Rhode Island, mas temos que encarar a verdade, há coisas... Mas também, eu notei, e não tenho muito tempo, há coisa de uma semana, o facto da pandemia, especificamente aquilo que o Dr. João Andrade perguntava da pandemia, a pandemia veio pôr em causa muita coisa, mas também vem-nos trazer aquela saudade, aquela vontade de estarmos envolvidos, de estar integrados. Ainda há 2 semanas fizemos a festa do São João aqui no estado, quer dizer, a quantidade de pessoas que logo no primeiro dia vieram para a rua, vieram participar, nós vimos uma grande afluência, uma grande participação por parte do público, mas eu também vi uma equipa de trabalhadores a trabalhar duramente para manter a barraquinha dos frangos, a barraquinha das sardinhas, a barraquinha da bebida. Não, nós temos que ser realistas nesse aspecto. Há aqui aquela controvérsia, nós queremos manter, nós queremos continuar a fazer as coisas portuguesas, mas nós queremos também aquela malta mais nova, aquelas segundas e terceiras gerações a estarem envolvidos e a participar também nestas festividades e a manter... Esse é o desafio também que se coloca um pouco por todo o lado. Na Califórnia, certamente também, conselheiro Zé de Carvalho, também está otimista relativamente ao futuro da comunidade açoriana na Califórnia. Podemos contar com as novas gerações para continuarem a erguer bem alto a bandeira azul e branca? Eu tenho quase a certeza que sim. Temos uma década garantida de continuidade, mas e um dos objetivos é esse mesmo, é trazer as crianças, os filhos dos filhos, os bisnetos, trisnetos, não é? Dos nossos açorianos, temos que os envolver na comunidade e para podermos dar uma continuidade ainda maior. Mas garantidamente a Califórnia tem ainda muitos anos para frente com estas tradições. Temos uma comunidade bastante envelhecida também, portanto... concordo com a Márcia, concordo com o Sr. Rui. Tem que haver adaptação, tem que haver uma adaptação. Nós mantemos os costumes e as tradições, mas temos que adaptar às novas eras, às novas tecnologias, e essa adaptação vai trazer certamente as camadas jovens e vai despertar interesse a eles. Ainda há continuidade também, com certeza, a tudo o que acontece aqui, desde o Espírito Santo. A Casa dos Açores faz sempre também uma festa enorme. O Covid, infelizmente, parou com isto, mas eu sei porque todos os que me contactam perguntam sempre quando é que abre, quando é que abre. Portanto, existe uma fome, existe uma ansiedade de voltar a encher os salões, a estar nas ruas com as procissões, com os bolos de leite, com tudo. Portanto, vamos a ver, mas penso que vamos voltar mais fortes, garantido. Oxalá que sim, isso é que importa. É com essa palavra de confiança no futuro que terminamos, infelizmente, já o nosso tempo, mas faremos ainda uma ronda final de 1 minuto a cada um, só para percebermos, em síntese, quais são as perspectivas e expectativas que têm relativamente à vossa nova condição de conselheiros da diáspora açoriana. Rui Batista foi eleito pelo estado de Massachusetts. O que é que espera encontrar nos próximos anos? Olha, eu disse desde a primeira altura ser o elo de ligação, digamos assim, entre a comunidade e o Governo Regional dos Açores. Levar até ao Governo Regional dos Açores as necessidades, entre aspas, obviamente, aquilo que os açorianos deste Estado mais querem dos Açores, tentar também, se possível, cativar alguns dos nossos imigrantes residentes aqui, sei lá, até regressarem os Açores, investirem nos Açores, porque os Açores portanto, além do paraíso, portanto, é uma terra de futuro, o turismo é uma grande oportunidade, há tanta coisa que se pode fazer nos Açores, e depois da comunidade ter trabalhado tantos anos, ter criado os seus filhos, dar futuro aos seus filhos, porque não agora também ter o lazer, digamos assim, e fazer um grande investimento nos Açores, também para o desenvolvimento dos Açores e para termos também orgulho naquilo que nós fizemos enquanto imigrantes. Muito bem. E a conselheira Márcia Sousa da Ponte, no caso do estado de Rhode Island?
Partilho o que o Rui também já disse, mas também ficar também valorizar um pouco aquela presença dos Açores, fora dos Açores. Nós estamos cá e todos nós nunca deixamos de ser açorianos e sermos portugueses. E haver esse trabalho conjunto, sentirmos que não precisamos de estar fisicamente nos Açores para nos sentirmos açorianos, acho que esse é o maior desafio para esse conselho, a todos os aspectos, a podermos fazer esse trabalho conjunto de cá e lá, mas essencialmente aquele sentimento de que nós também somos valorizados, apesar de não estarmos fisicamente nos Açores. E aproveito aqui essa oportunidade também para felicitar esse trabalho que nós todos estamos agora a iniciar e nós sabemos que temos ainda muito para fazer. Acho que um dos principais objetivos é fazer chegar esse grupo de trabalho, dá-lo a conhecer aos nossos açorianos, porque essa foi a nossa realidade. Nós não tivemos muitas pessoas inscritas na plataforma Açorianos no Mundo, mas nós temos que facilitar esse contacto. Acho que depois das pessoas sentirem que fazem parte de alguma coisa, logo a seguir faz também aquela obrigação de contribuir e de desenvolver. Agora é que o trabalho vai começar, não é? Ou seja, a eleição não foi um ponto de chegada, é um ponto de partida para fazermos sempre todos cada vez mais e melhor. No caso da Califórnia, o conselheiro Zé de Carvalho, que diferença é que gostaria de fazer? Bem, o bom disto tudo é que eu percebi já com outras conversas que nós conselheiros aqui nos Estados Unidos, os nossos objetivos são muito semelhantes e penso que vai ser muito fácil trabalhar em conjunto. Acho que vamos ser uma excelente equipa, mas de facto, e como já mencionei, a Califórnia tem uma dificuldade muito grande de frente dos outros, que é as distâncias, e é muito difícil a comunidade estar sempre a par de tudo. Portanto, um dos objetivos é unir mais a comunidade, criar possivelmente uma plataforma em que todos possam aceder e ter a informação, juntar mais pessoas no Açorianos no Mundo. É um objetivo grande, e tentar estabelecer um melhor contacto da comunidade com o consulado aqui de São Francisco. Também o Covid não ajudou e a comunicação está muito aquém das expectativas, mas definitivamente tentar unir a Califórnia, tentar juntar a Califórnia e encurtar estas distâncias todas, e a partir daí vamos fazer um trabalho, penso que vai ser bom, e penso que vamos ajudar os açorianos, vamos ser definitivamente o elo de ligação entre os Estados Unidos e os Açores, e ao fim dos 4 anos eu acho que vamos estar orgulhosos todos deste trabalho. Muito bem. É preciso que passe depressa a pandemia e que passe de vez para podermos começar a trabalhar presencialmente e em conjunto, como convém. Muito obrigado aos três pela vossa disponibilidade, pelo interesse do vosso testemunho, pela partilha que aqui fizeram. Continuação de um bom feriado deste Dia dos Estados Unidos da América. Na próxima semana, segunda-feira, à mesma hora, continuaremos na América. Estaremos com os 2 conselheiros eleitos pelos restantes estados dos Estados Unidos, Catherine Soares e David Pimentel, e também com o conselheiro eleito pela Bermuda, Alexandre Muniz. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado a quem tornou tecnicamente possível esta nossa conversa, a nossa colega Raquel Rodrigues, apoiada por Sofia Silva, no Núcleo de Apoio às Comunidades, da Direção Regional das Comunidades, e terminamos, como habitualmente, encerrando esta nossa conversa com a mensagem oficial do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Artur Lima. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, boa tarde. Aproveito para vos felicitar pela vossa eleição como conselheiros da diáspora e desejar-vos as maiores felicidades no vosso mandato que agora se inicia, a bem dos Açores e a bem das nossas comunidades. É um trabalho que desejo profícuo, de colaboração institucional entre a vice-presidência e cada um de vós, para que no futuro possamos ter uns Açores mais fortes e mais unidos. O Conselho da Diáspora foi um passo muito importante nesse sentido, que contará naturalmente com o vosso empenho, para que possamos, nós todos, dar o nosso contributo individual e coletivo
para uns Açores mais fortes no mundo e para que os Açores também sejam mais fortes internamente com o vosso contributo. Por isso, espero que o Conselho da Diáspora seja um espaço de diálogo aberto e que possa contribuir para o estreitamento das relações dos Açores com as nossas comunidades. Desejo a todos, nestas conversas com a diáspora, um diálogo profícuo, a bem dos Açores e a bem de todos. Até breve.